Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo mais uma vez sobre a sua vida nesse dia de hoje. Amém? Irmãos, é muito interessante e simples como a palavra do Senhor nos ensina como devemos nos proceder, seja como pai, como educador, como instrutor, professor, enfim, como uma pessoa detentora de algum saber e que procura guardar esses conhecimentos e esta sabedoria somente para si. Na Epístola de Tiago, capítulo 1, verso 5, diz assim: Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera ou em nada lhes censura, e ser-lhe-á concedida. Ou seja, através deste versículo podemos ver o Senhor se oferecendo para nos ensinar ou nos dar sabedoria, nos dar capacidade de fazer e de resolver as situações, os problemas. E o melhor de tudo, amados? Totalmente de graça. Cabe a cada um de nós apenas ter o interesse de pedir e buscar essa sabedoria no Senhor. Mas ao longo da minha jornada de vida, eu pude observar o quanto que muitas pessoas são egoístas, medrosas, inseguras e más também, principalmente em ambientes corporativos. Porque muitas pessoas acreditam que ensinando, compartilhando o que sabe, perderão os seus cargos ou empregos. O texto que quero compartilhar com vocês hoje está no livro de Juízes, no capítulo 2, de versos 8 a 10, que diz o seguinte: Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então me pus a pensar o porquê que especificamente o verso 10 desse texto que nós lemos estava escrito ali, naquele contexto. E o que eu pude concluir foi o óbvio. Muitas instruções e ensinamentos de pais, mães, avós, avós, tios ou até mesmo irmãos mais velhos daquela geração foram deixados de passar, esquecidos ou negligenciados. O verso 10 diz que a geração foi reunida com seus pais, ou seja, a geração de Josué para trás morreram e foram sepultados. Mas junto com eles, com essa geração sepultada, foram sepultados também os feitos que o Senhor havia feito até então, desde a saída do povo do Egito. E só para fortalecer um pouco mais essa questão de ensino, de repasse de ensino, de sabedoria, de história, quando voltamos no livro de Êxodo, no capítulo 1, verso 8, podemos ver a mesma situação, somente em datas e pessoas diferentes. O texto diz assim: Entre mentes se levantou novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Então eu pergunto a você, amados, como nasce ou surge um faraó que governa tudo e todos em seu país e não conhece a sua própria história ou a história dos seus antepassados? Para mim, existem duas alternativas. Ou este novo faraó não quis saber, não teve interesse de buscar e conhecer o passado da sua própria nação, ou a história dos 7 anos de fartura e 7 anos de fome e todos os feitos de José naquele país se perderam pelo caminho. Ou seja, não foi passado para outras gerações todo aquele contexto, toda aquela história, todos aqueles milagres que aconteceram no Egito através da pessoa de José e, obviamente, pelo poder de Deus sobre a vida de José. Mas muito me chama a atenção o texto de Juízes 2:10, porque me fez pensar e refletir a responsabilidade de cada um de nós como pais e servos do Deus vivo, a obrigação e a importância, de repassar o que aprendemos, tanto dos nossos valores e princípios ético-morais,
como principalmente o que vivemos e aprendemos sobre nosso Deus e a sua maravilhosa palavra. Provérbios, no capítulo 22, verso 6, já dizia e diz: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Obviamente também, amados, que todo este cuidado nosso com os filhos não o impedirá de se perder ou de se desviar do caminho. Digo isso para que, caso você faça todo o seu empenho de amar, ensinar e instruir, e mesmo assim houver falhas, não assuma para você a culpa, pois nós, seres humanos, a todo instante nós tomamos decisões e fazemos escolhas, sejam elas certas ou erradas. A nova geração que surgiu depois de Josué foi uma geração vazia, sem histórias, sem boas lembranças de grandes feitos de um Deus, entre aspas, invisível, mas plenamente poderoso, e se perderam na idolatria e adoração a outros deuses. E percebo que as gerações nos dias de hoje estão da mesma maneira ou, infelizmente, piores. O acesso às novas tecnologias, os conteúdos impróprios, jogos violentos e a inversão de valores e princípios morais e religiosos tem cada dia, amados, proporcionado ambientes e situações para que o nosso adversário use e abuse de nós, pais, e de nossos filhos, os nossos descendentes. Então eu entendo, meu amado irmão, minha amada irmã, que exercer ou começar a exercer Provérbios 22, 6 nunca é tarde demais. Mas talvez pode ser que você que está ouvindo este áudio agora possa estar se perguntando: mas como eu vou ensinar ou repassar algo que eu nunca aprendi? E a resposta é: há tempo para você também. Começa a buscar esse entendimento, esse conhecimento e sabedoria na palavra do Senhor. Lembra de Tiago 1,5 que falei no início deste áudio? O versículo começa dizendo: se algum de vós necessita de sabedoria. Deus, através deste versículo, meu amado, não quer saber o quanto você sabe ou não de Bíblia, ou quanto você já pecou, já errou na vida, o quanto você já falhou como pai, como filho, como marido ou esposa ou patrão. Nada disso importa para Deus. Mas se nós abrirmos o coração de fato e de verdade e pedir esta sabedoria, Deus, ele é um pai que não nega. Ele vai te dar esse discernimento, essa sabedoria que você busca, que você está pedindo. Amém, meu amado? Pense sobre esse versículo de Juízes, capítulo 2, verso 10, e reflita sobre as oportunidades que você possa estar perdendo, deixando de ensinar e propagar o reino de Deus, e quem sabe, um dia ser lembrado como um homem ou uma mulher de Deus que mudou, quem sabe, uma geração. Amém? Então é isso, meu amado. Esse compartilhar de hoje é apenas uma reflexão daquilo que nós temos em nós, porque todos nós temos algo para ensinar, para repassar, para instruir. Todos nós temos algo de bom, apesar de sermos falhos, de sermos às vezes pecadores, mas nós temos a essência desse Deus em nós. Então vamos aproveitar essa oportunidade de repassar, de ensinar, de passar esses valores, esses princípios, principalmente à nossa descendência, aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos parentes, em nome de Jesus, para que eles também possam futuramente propagar isso daí, e que essa história, esse entendimento, essa sabedoria, essa experiência que você já viveu em Cristo ou está vivendo atualmente, isso não se perca pelo caminho. Que seja um incentivo para a geração vindoura, pelo poder do nome de Jesus. Amém? Então é isso, meu amado. Que a graça, a paz, o amor, as consolações do nosso Espírito Santo abrace você e sua vida, sua casa, sua família nesse dia de hoje, te proporcione esse despertar e essa vontade de passar e ensinar aí o que você tem de melhor. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.